Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Amém? Alegria estar aqui novamente, poder ministrar a palavra de Deus. Como o pastor Evandro havia falado, nós tivemos no Dia dos Pais, e na época eu lembro que eu preguei sobre paternidade. Aleluia! Hoje nós vamos continuar falando sobre hombridade, né? Porque é uma palavra também para homens, um homem espiritual. E nós já tivemos ministrando pela manhã ali em Interlagos, foi uma bênção. E eu quero também compartilhar a mensagem com os amados irmãos aqui de São Bernardo. Glória a Deus. Vamos ter um grupo de irmãos que já nos assistiu pela manhã, então vou dar uma pequena variada aqui, algumas pequenas mudanças para que também possa contemplar aqueles irmãos que também tiveram de manhã, poder ouvir um sermão um pouquinho diferente em relação a hoje à noite. Vamos fechar os nossos olhos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta noite, pelo privilégio de podermos ouvir de Ti e de Tua palavra. Que Tu possa nos instruir e nos capacitar com entendimento, com revelação divina, para que entendamos o propósito de Deus para o homem e para a mulher também, que é espiritual. Que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia! Muito bem, queridos. Abra as Sagradas Escrituras, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, o versículo 13 e 15, de 13 a 15, né? Fala a respeito do que é isso, do que é ter hombridade, o que é ser um homem espiritual. Faça alusão também a uma mulher espiritual, o que é ter essa postura correta de andar de forma espiritual na presença de Deus. E será que Deus quer isso de nós? Sim, olha só, o versículo 13 de Efésios 4 diz assim: até que todos, quem é que está dizendo ali? Todos tem a ver conosco, não é? Cada um de nós, cada cristão, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus quer que todas as pessoas conheçam o seu Filho. A perfeita varonilidade. Olha, observe o texto. A perfeita varonilidade. Varonilidade tem a ver com a qualidade, né? Tudo que tem idade no final tem a ver com a qualidade daquele que é varão. Qualidade daquele que é homem. Qualidade daquele que realmente se porta ou comporta, né? Tem uma postura de uma pessoa madura, de um homem, de alguém que é realmente honrado. Então Deus quer que nós tenhamos a perfeita varonilidade, possamos chegar a esse nível de maturidade, de sermos pessoas com hombridade, somos realmente homens de verdade, ou mulheres de verdade. Glória a Deus, genuínos, autênticos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele fala, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, fala para que nós busquemos esta varonilidade, esta capacidade de ser homem ou mulher maduros, que tenham realmente a postura, o comportamento correto. Ele diz que isso é um processo, porque ele afirma aqui que ele diz aqui que nós devemos buscar isso à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, isso não acontece da noite para o dia. Isso é fruto de um crescimento. À medida da estatura de Cristo, falando do quê? De um crescimento na nossa vida. E até nós citávamos hoje pela manhã que a criança nasce, ela é pequena, né? Em medida que ela vai indo na casa dos avós, na casa dos pais, né? Eles têm ali do lado de uma porta ou numa parede, que eles fazem um risquinho assim, onde é que está a altura, a estatura da criança, né? A criança vai visitar a avó, e lá na parede da avó, naquela parte da parede, está um risquinho de caneta assim, esse aqui é o fulaninho, né? Quando eu tinha 5 anos de idade. Aí depois chegou aos 6, 7, ela vai riscando. Quantos passaram por uma experiência como essa assim? Né? Os avós, né? Tem o costume de fazer isso, porque está mostrando o quê? O crescimento, a estatura. Da mesma forma, querido, Deus espera que nós também possamos crescer em Deus, crescer na presença dEle. Aleluia! Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é um processo na nossa vida. E para que este processo? Para que não sejamos mais como meninos.
E é neste momento em que nós falamos a respeito, né, de fazer diferença entre meninos e homens. Deus não quer que nós continuamos tendo um procedimento de meninos. E o que ele fala a respeito do menino? O menino é agitado de um lado para outro, levado por todo o vento de doutrina. O que ele está dizendo é que a criança é influenciável. A criança é susceptível. E já não é mais tempo nós, dentro desse princípio de maturidade, de hombridade, já não é mais tempo de nós sermos susceptíveis às coisas lá fora, mas de nós termos uma vida convicta em Deus. Eu penso que uma pessoa, quando aceita Jesus, ela sofre muitas ondulações na fé. Ora ela está lá em cima, ora ela está lá embaixo, ora ela é o cara mais ungido que possa existir na face da terra. Na outra semana ele está pedindo misericórdia, porque não sabe se ele não perdeu a salvação, né? As pessoas são volúveis. Porém, na medida em que vai tendo essa comunhão com o Espírito Santo, esse aprendizado em Deus, isso vai gerando nele um nível de convicção. E esse nível de convicção em Deus vai tornando ele uma pessoa estável, uma coluna, uma pessoa sólida, uma pessoa madura em Deus. Isso é o que nós entendemos como hombridade. A hombridade é um homem, né, que tem maturidade em Deus, um homem que não se abala, um homem que se torna coluna, estrutura, fundamento do seu lar, da sua casa, esteio, que é sustento, que traz ali aquele conceito de vigor, de estar firmado em Deus, consolidado, fundamentado, de forma que ele possa amparar, ancorar, encostar em outras pessoas, que as pessoas possam ser amparadas por ele. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Aleluia. Por isso que no versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade, cresçamos em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o propósito de Deus em produzir um homem espiritual, um ser espiritual, é que ele possa crescer em Deus. Porque de tal maneira que o nosso físico cresce, também nós devemos crescer espiritualmente. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Que você possa crescer espiritualmente nesta noite. Aleluia. Que você seja um cristão mais maduro do que foi ontem. Que você seja um cristão mais experimentado do que era ontem. Que você seja um cristão mais autêntico do que você era ontem. Que você tenha um nível maior de experiência com Deus hoje do que você era ontem. E assim, dia após dia, você vem adquirir esta maturidade em Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aí vem a pergunta, né? O que é ser um homem espiritual? O que é ser uma pessoa espiritual? Como eu posso definir alguém que é espiritual? Como é que a gente pode descobrir, pastor, quando o cristão é um cristão espiritual ou quando o cristão é um cristão natural ou carnal? E aí nós vamos entender alguns processos aqui, algumas características melhor, né? Vamos entender algumas características que definem a espiritualidade de uma pessoa, que estabelece quando aquela pessoa realmente é uma pessoa que serve como modelo, serve como exemplo. Glória a Deus. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que é realmente ser um homem ou uma mulher espiritual. Todos nós trazemos ideias vagas a respeito disso. Criamos, conjecturamos certas definições. Mas não temos uma compreensão plena do que se trata esta espiritualidade. Em contrapartida, vamos também aproveitar a ocasião para descaracterizar, desconstruir conceitos equivocados a respeito do que é hombridade. Do que é ser um homem ou uma mulher autêntico na presença de Deus, segundo os olhos de Deus. Porque o conceito de varonilidade, de hombridade no mundo lá fora é diferente de masculinidade, né, ou feminilidade, é diferente do conceito da palavra. E nós trazemos aqui, nesta noite, o conceito da palavra de Deus. Vale o que Deus entende a respeito, não o que a humanidade apresenta. Glória a Deus, porque hoje existe muita confusão lá fora a respeito do que é ser homem.
Mas a Bíblia sempre defendeu certos termos, certos critérios, e nós somos respaldados pela palavra de Deus e não nos deixamos confundir com os novos conceitos lá fora. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. São conceitos equivocados. Eu vou citar aqui, assim como eu citei pela manhã, alguns conceitos equivocados. O primeiro conceito equivocado que a pessoa tem sobre ser um homem, né? Um homem certo, é aquela visão humana, aquela visão carnal, profana de homem. Muitas vezes lá fora, as pessoas ensinam que o homem, a pessoa que se acha que aquele sujeito que acha que é homem e que pode conquistar qualquer mulher que lhe dá bobeira. Isso é uma visão errada sobre o que é ser homem. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas estimulam lá fora esse tipo de comportamento. Mostrar a sua virilidade, mostrar a sua masculinidade, de maneira que ele aceita qualquer convite lá fora. Pelo contrário, irmãos, isso é errado, isso é abominável segundo a palavra de Deus. O verdadeiro homem, ele respeita o matrimônio. O verdadeiro homem, ele é fiel para com o casamento. Ele honra a aliança que ele fez diante de Deus. Isso é ser um homem. Glória a Deus. É o caso que nós vemos ali. José era um homem de Deus, porque quando a esposa de Potifar veio tentá-lo, ele era fiel para com o Senhor. E ele não cedeu àquele tipo de tentação. Porque isso tem a ver com a carnalidade. O homem verdadeiro, ele sabe dizer não para as obras da carne. Ele sabe dizer não para a tentação, para o pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e aí fala do homem, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele se livra deste laço. E a Bíblia mesmo diz que nós, os que são de Cristo Jesus, já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. De modo, querido, que se a pessoa chega assim, ai pastor, mas eu pequei lá, sabe por quê? Porque a carne é fraca. Não, irmão, a carne sempre vai ser fraca. Amém? O problema não é que a carne é fraca, o problema é que o espírito não está fortalecido. Porque se o espírito estiver fortalecido, ele não dá vazão à carne. Então você está olhando para a ótica errada, você não tem que olhar para a obra da carne, para as coisas da carne. Você tem que se dedicar para as coisas do espírito, aleluia! Porque se o teu espírito estiver fortalecido em Deus, você não vai dar valor para as coisas da carne. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, um homem perfeito, um homem varão, um homem que tem a hombridade, é aquele que sabe dizer não, porque tem fidelidade com a aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. O homem perfeito, o homem em hombridade, é aquele que não está sob o jugo, sobre a influência do pecado, não é governado por conceitos pecaminosos que regem os seus valores. Esses conceitos mundanos não afetam mais, não tocam mais a sua vida, glória a Deus, porque lá fora os homens se gabam de como eles são conquistadores, como eles galanteiam as mulheres. Isso é o Satanás. O homem de Deus, ele se vangloria por ter fidelidade com a sua esposa. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo? Aleluia! É isso aí, esse é o primeiro conceito equivocado sobre a hombridade no mundo e como Deus vê na palavra. O segundo conceito é aquele conceito de hombridade ou de varonilidade, que o homem se acha machão. Ele é o valente. Ele é o corajoso. Ele é o cara que anda sempre com um facão, grudado na cintura. Que não leva desaforo para casa. Quem já viu isso? Muitas pessoas morreram por causa desse sentimento de falsa valentia. É uma falsa valentia. Um homem que não dá ouvidos para a mulher, não dá ouvidos para a família. Ele é valente, ele é iracundo, ele explode a qualquer desafio que sobrevém. Cuidado, irmão, porque isso muitas vezes foi aquilo que foi nos ensinado lá na infância, que o homem não leva desaforo para casa, o homem tem que tirar satisfação. É ou não é? Porém, amados, a Bíblia diz assim, em Provérbios 15:18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apacigua a luta. Glória a Jesus.
O homem realmente ele tem que saber quando ele tem que possuir-se de valentia. Valentia não pode ser, confundido com ira, com braveza. Valentia é você saber defender quando precisa ser defendido. Glória a Deus. Porque hoje nós vivemos um bando de homens que também é meio Coca-Cola, né? O que é homem Coca-Cola, né? Misericórdia, né? Um dito lá muito antigo, né? Que não se faz valer como um homem. O homem valente é aquele que, em caso de guerra, ele está dizendo ali, ó, eis-me aqui. Eu vou defender a minha casa, eu vou defender a minha família. Aleluia. Um homem valente, né? Até nós falamos hoje pela manhã, né? É um homem que luta, né? Porque quem realmente aprende luta não briga, não é? Não é assim que diz nos esportes, né? Os esportes de contato, né? Quem luta não briga. Porque ele aprendeu que para lutar ele só vai usar aquilo em caso de extrema necessidade. Ele não sai por aí valentão batendo em todo mundo, não. Ele só vai usar realmente as técnicas que ele aprendeu de abordagem, de luta, quando realmente é para defender algo que realmente é importante. Isso é ser homem. Então o homem não é o valentão que bate em todo mundo. O homem que briga com todo mundo. O homem é que sabe lutar quando realmente houver uma necessidade. Glória a Jesus. Você está me entendendo? Isso é hombridade. Então, ser machão não é ser homem. Ser homem é um homem que pode e sabe se defender quando necessário. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que nós entendemos como um conceito errado a respeito de homem é aquela pessoa que é altiva, que é soberba, que é orgulhosa, prepotente. Irmão, isso não é um exemplo de um homem. Um indivíduo que acha que está sempre com a razão. Não. Aleluia. Que nunca reconhece os seus erros, que tem dificuldade para pedir perdão. Não, amado. Um homem de Deus é um homem quebrantado. Um homem que reconhece as suas faltas, vai lá e corrige o erro. Glória a Deus, esse é um homem de fato. Nobreza não é a pessoa esconder os erros. Nobreza é a pessoa reconhecer os seus erros e ir lá e cumprir com a justiça. Glória a Jesus. Assumir responsabilidades. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas escondem os seus erros. As pessoas têm vergonha dos seus erros, como se todo mundo fosse perfeito. Irmão, perfeito é Jesus. Aleluia. Nós estamos rumando à perfeição. Nós procuramos levar um dia após o outro, uma vida íntegra, uma vida reta. Se cometer erros, e é óbvio que nesse processo às vezes a gente comete erro, nobreza de caráter é admitir os erros e pedir perdão. Glória a Deus. Então, há momentos dentro da empresa, há momentos na sociedade, existem momentos dentro da própria família que o homem legítimo ele sabe reconhecer seus erros. Aleluia. Sabe, uma das coisas que Satanás entra no lar, nas questões de educação de pais e filhos, é que o pai é ávido por corrigir o filho quando o filho comete um erro. E até aí está certo, porque nós temos que realmente corrigir os erros dos filhos. E nós educamos o menino, a menina, a criança, né? Que ela tem que se arrepender quando ela faz uma coisa errada. Mas, porém, quando chega o dia em que o filho reconhece que o pai cometeu um erro e o pai não pede desculpa, ali existe uma fissura, ali existe um racho, uma ruptura naquele conceito filho e pai. Aleluia. Não importa qual é a idade do seu filho, se tem 2, 3, 5, 10 anos, se você errou, diz, papai errou, pede desculpa. Porque aquilo ali ele está servindo como exemplo, que quando o filho errar, e o filho vai errar, ele aprendeu com o pai, que o homem de verdade pede desculpa. Glória a Deus. Então o homem é isso, amado. Glória a Jesus. O homem não sofre de crise de autoafirmação, nós falamos muito disso hoje pela manhã. Nós citamos que a criança, quando nasce, ela é cheia de incerteza. O adolescente, então, é tapado de dúvida.
Quer ver o conflito de incerteza, de afirmação do adolescente já começa quando vai sair de casa, porque daí ele chega na frente do espelho, ele não sabe se o topete tem que vir para esse lado, se o topete tem que vir para aquele outro lado, ele não sabe se a cinta tem que combinar com o sapato combina com a cinta, ele não sabe se aquela marca de roupa condiz com a marca... Porque como se a marca de roupa fosse fazer alguma coisa da vida dele, que fosse tornar mais ou menos atraente. Porém, queridos, uma coisa interessante que a gente dava tanta bola, né? A gente se preocupava com tanta coisa ínfima, tanta coisa sem razão, sem sentido. As pessoas não estavam nem aí com a roupa que você vestia, a verdade é essa. Daqui a 5 dias, nem mesmo você se lembra a roupa que você vestiu. Mas nós trazemos essas crises de afirmação como se a roupa pudesse trazer uma forma, uma compensação para afirmar aquilo que falta dentro de nós. Jesus não se preocupava com a roupa que vestia, porque ele não sofria com crise de afirmação. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele podia estar com aquele traje, né, aquela túnica que não tinha costura, como podia estar pelado na cruz do Calvário, ele continuava sendo o Filho de Deus. A roupa não diminuiu, nem acrescentou coisa nenhuma. Aleluia! E quando a pessoa não tem esta convicção dentro de si do que ela é em Deus, aí para ela a roupa faz diferença. Aí para ela a marca de carro faz diferença. Aí para ela o tipo de status social, o tipo de sociedade que ele frequenta faz diferença, porque está faltando algo que precisa ser preenchido por coisas que são de fora. Mas quando nós somos homens de verdade, homens que são de Deus, que entendem o seu papel em Deus, que tem muito bem afirmada a sua posição em Deus, estas coisas não fazem diferença. Você pode dizer amém, glória a Deus? Porque hoje, nessa crise de afirmação, a pessoa pensa assim: se eu andar com as pessoas certas, se eu estudar na escola certa, né? Se já nascer no hospital certo, né? Porque se não nasce no melhor hospital da cidade, ele não nasceu bem, né? Como se para nascer bem tivesse que ter já desde a entrada ali, na certidão de nascimento, o hospital chique do nascimento da cidade. Irmão, o que importa é nascer, não importa onde. Jesus nasceu numa manjedoura, nem foi inferior por causa disso. Aleluia! O maior homem de toda a humanidade nasceu num coxo onde comia o boi, onde pastava a jumenta. E isso não gerou nele crise de afirmação alguma, porque ele nasceu em Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Então, porém, à medida em que nós vamos crescendo em Deus, à medida que a gente vai tendo intimidade com o Espírito, escute isso, à medida em que a gente vai tendo intimidade com o Espírito Santo, pouco importa uma roupa que você está vestindo. À medida que você vai tendo intimidade com o Espírito Santo, pouco importa essas coisas são como nada. Porque o que vem de Deus te preenche e te torna um homem e uma mulher de valor. O que vem de Deus te preenche, te completa. Aleluia! E aí você tem uma sabedoria que é a sabedoria do Espírito Santo. E essa sabedoria do Espírito Santo, quando você abre a boca, as pessoas que não têm afirmação e ficam pensando: vem cá, mas onde é que você estudou? Você estudou na USP? Você estudou na PUC? Você estudou na faculdade, na GV? Você estudou aonde? É em Harvard? Não, é a escola do Espírito Santo. Não desmerecer dessas faculdades. Se você tiver condição, faça isso. Mas não é isso que te afirma como homem. Não é aonde você estudou, é com quem você anda, e que você anda com o Espírito Santo. E se você anda com o Espírito Santo, você recebe sabedoria de banda larga, meu irmão. Isso é que te faz homem. Glória a Jesus. Aleluia. E aí você não precisa ficar ostentando algo. Irmão, quem ostenta muito é porque, na verdade, não tem. Já parou para pensar que o homem que é rico não fica jogando dinheiro para cima? Porque ele sabe que ele tem. Mas agora o novo rico compra aquele carro mais espalhafatoso que existe no mercado, né? Ele não sabe se é uma árvore de Natal que está passando ou é o carro do cara. Porque ele quer mostrar para todo mundo que ele pode. E nós não precisamos disso, porque nós temos Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você está bem firmado em Deus? Pergunta para o seu irmão assim: irmão, você está bem firmado em Deus? Você está bem afirmado em Deus?
Você não precisa mostrar com bens de consumo que você é superior. É muito interessante na sociedade aí, né? Porque as pessoas, para mostrar que são superiores, eles querem mostrar um bem de consumo. Então eles se endividam comprando o último celular da moda, se endivida comprando o último carro, se endivida comprando a última mansão que saiu no mercado. Mas você vai ver na conta dele, é tudo devendo para o banco. Por quê? Porque ele não se afirma, então tem que mostrar para as pessoas uma imagem do que ele não é. Você está me entendendo, querido? E o que Deus quer é que você dependa do Senhor. Porque se você estiver bem convicto, eu gosto muito daquele texto que fala sobre Jó. Jó era um homem mais rico que tinha na face da terra. Mas ele era importante aos olhos de Deus, não porque era rico. A riqueza dele era uma consequência. Ele é importante porque a Bíblia diz assim: o Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Era isso é isso que fazia os olhos de Deus brilhar para com Jó. Jó fazia parte daquele grupo do top 3, né? Ele, Daniel, e mais um outro era os top 3 de Deus. Noé, é os top 3 de Deus. Os 3 mais. Os 3 mais com mais hombridade. Eram estes. Aleluia. Agora, porque ele era um homem de hombridade, Deus o havia abençoado. Não é o oposto. A riqueza não te traz hombridade, mas porque você tem hombridade, Deus vai te fortalecer e te abençoar com prosperidade. Você está me entendendo, querido? Glória a Deus. E essa é a diferença entre uma pessoa que busca superioridade e a pessoa que busca superação. Você está procurando superioridade na vida ou você está procurando superação? Pastor, mas qual é a diferença entre superação e superioridade? Superação é a pessoa que está cada dia procurando ser melhor para si mesma. Aleluia. É semelhante ao cidadão que corre. Então, quando ele corre, cada corrida que ele faz, ele está sempre procurando baixar o seu recorde, aumentar o seu score. Não porque ele quer mostrar para os outros, mas porque ele tem um desafio consigo mesmo de dia após dia procurar ser uma pessoa melhor. O que quer ser superação, ele está sempre pensando em ultrapassar o outro. A corrida dele é contra o outro, não é contra o seu próprio tempo. Isso mostra que ele tem um conflito, um complexo de inferioridade, porque ele só vai se sentir bem sendo melhor que os outros. Ele só vai crescer na vida se ele espezinhar os outros. Irmão, isso não é homem. O homem, ele sabe aplaudir os méritos dos outros. Aleluia. O homem de verdade reconhece os feitos dos outros. Porque aquele cidadão que fica só tocando conflete para si mesmo, só cantando glória que ele faz, só falando do seu próprio sucesso e não honra outras pessoas, ele não é um homem de valor. Ele está querendo chamar a atenção. Um homem de valor, ele quer ver o bom, o melhor dos outros. Ele nunca trabalha só pensando no melhor para si mesmo, né? Isso é quem quer superioridade, ele pensa no melhor para si. O homem que busca superação, ele pensa no que é melhor para o grupo. Glória a Deus. Ele pensa no que é melhor para todos. E é muito simples de entender isso. Eu vou entrar uma coisa aqui em São Paulo que é muito engraçado. O que, pastor? O trânsito. Você dirige o trânsito pensando melhor para si mesmo? Tentando passar e ultrapassar todo mundo para levar vantagem em cima de todo mundo? Ou você dirige no trânsito pensando no bem comum? Eu vou me manter nessa pista aqui, porque lá 500 metros eu vou dobrar, né? Eu vou virar, né? À direita. Então já fica desse lado da pista. Porque eu sei que lá na frente é o meu lado de entrar na direita. Mas quem pensa em si mesmo, ele está o quê? Está lá na esquerda, na 4ª pista do lado da esquerda. Aí faltando 2 metros, ele resolve cruzar as 4 pistas para entrar aqui. Não está nem aí com os outros. Ele não está nem aí se os outros vão frear e vão bater o carro atrás. Ele está pensando em si no trânsito. Aleluia. Mas o homem de valor, ele pensa em dirigir trazendo segurança para toda a coletividade. Dá uma forte salva de palmas para Jesus, né? Eita! Aleluia. Ele não desmerece o trabalho dos outros para afirmar o seu. Aí eu citei o texto lá de Provérbios 20:14, né? O cara diz, nada vale, diz o comprador, mas indo-se então, se gaba do seu feito. Uma coisa, eu fiquei muito triste,
Quando certa vez eu estava com um irmão, e eu ouvi dizer que aquele irmão, ele estava fazendo negociação com um outro, e ele sabia que o outro estava em necessidade, e por isso que aquele outro estava desfazendo acho que era um automóvel, se não me falha a memória, estava se desfazendo do automóvel porque passava por necessidade, e ele, sabendo disso, ele se aproveitou da desventura do irmão para chorar ainda mais desconto, porque sabia que o irmão tinha que baixar, porque tinha que vender de qualquer jeito. Aí depois se vangloriava, está vendo que eu tirei tanto, comprei aquele carro por tanto? A custo de quê? A custo do sofrimento. Se o cara estava com uma dificuldade, um problema de saúde, um problema na família, que tem que se desfazer de um patrimônio. Irmão, Deus tem coisas mais honrosas para trazer prosperidade de você, do que do infortúnio dos terceiros. Aleluia. Um homem de valor, ele não fica ganhando às custas do infortúnio dos outros. Posso ouvir um amém? Porque ele entende que Deus é provedor sobre ele. Pelo contrário, ele é generoso, ele vai até abençoar os outros. O homem de valor, ele paga o preço justo. Ele não fica explorando o outro. Nós vivemos no meio de uma sociedade exploradora. Um tentando tirar um pedaço do outro, um tentando tirar o lucro em cima do outro, um tentando arrancar a vantagem do outro. Parece aquela coisa antropofágica, né? Um tentando devorar o outro. O homem de valor paga o preço justo. Ele está num negócio ali, ele vê um preço, uma ocasião, mas ele descobre que é muito barato. Não, eu vou pagar o preço justo. Porque eu sei o esforço que tem para fazer aquilo. Eu sei da dificuldade que a pessoa tem em fazer aquilo. Isto é hombridade. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro daquela situação que estava lá Abraão tinha o falecimento da sua esposa, Sara, e ele tinha que pagar pelo sepulcro da esposa. E aí aquele rapaz que estava lá na cidade de Hebrom, esqueci o nome dele, ele aproveitando a ocasião, ele triplicou o valor da caverna de Macpela. O que é isso entre nós? O que são 600 ciclos de prata? Irmão, valia 3 vezes menos aquilo. Ele se aproveitou toda uma ocasião para tirar de Abraão. Só que ele esqueceu que o Deus de Abraão tinha muito mais para dar do que o diabo para roubar. Aleluia, glória a Deus. De modo que aquilo ficou como herança. Aquilo ficou como bênção para a vida de Abraão. Então, nas negociações, o homem de valor, um homem com hombridade, ele sabe agir de forma honesta nas negociações. Sabe aquela moedinha que não é sua? Fica ali na prateleira. Porque você é homem de valor, você não vai se vender por causa de R$1 a mais na negociação. Você está no mercado, está fazendo as compras, a moça do caixa se engana no dinheiro, você vai lá e devolve, porque você é um homem de valor. Isso é ser homem para Deus. Aleluia. Porque não vai ser aqueles 15 a mais que ela se enganou do troco que vai te fazer mais rico, irmão. Esses R$15 não vai te trazer riqueza, mas aos olhos de Deus te traz pobreza. Você não vai vender a sua honestidade, você não vai trocar as suas honestidades, a sua honestidade por um engano de troco no mercado. Aleluia. Pelo contrário, você vai lá, você percebeu que ela se enganou, que ela tinha que ter te dado uma nota de 20, ela te deu uma nota de 50, você vai lá e devolve. Devolve 30 para ela. O que são esses 30? É que você deveria me dar uma nota amarelinha de 20, você me deu uma nota amarela de 50. Eu estou te devolvendo os 30. Porque aquilo não vai sair do mercado, aquilo vai sair do bolso dela, da atendente. Amém ou não amém? E ela vai ficar espantada. E aí, na hora que ela ficar espantada, sabe o que você vai fazer? Você vai falar de Jesus, porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus que é justo, por isso que eu estou sendo justo contigo aqui também. Irmão, que tremendo. Irmão, só o teu testemunho já é o evangelho completo. O convite é só para ganhar alma para Jesus. Agora, se você engana a pessoa no troco, nem aparece mais naquele mercado, porque se você falar que é crente, você está dando mau testemunho. Amém ou não amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é isso. A nossa honra vai à nossa frente. O nosso testemunho vai à nossa frente. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É o que nós citamos antes. Aonde o cristão vai, ele tem que deixar uma boa marca.
Se você pegar a sua carteira de trabalho, você folhear a carteira de trabalho, será que em todas aquelas empresas que você trabalhou, você deixou uma marca de honra? Amém? Glória a Deus. Será que todos aqueles que foram teus empregadores podem falar bem a teu respeito? O teu verdadeiro currículo, sabe o que é? Você chega para o teu novo patrão e diz, olha, pode ligar para qualquer um deles. Liga para qualquer um deles. O que eles disserem é aquilo que eu sou. Será que você tem essa hombridade de poder dizer que qualquer um dos teus patrões são fiéis testemunhas da tua boa índole, do teu bom comportamento lá na empresa? Aleluia. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Isso é ser homem. Glória a Deus. Né? Outra coisa que nós aprendemos de forma equivocada é que o homem tem que ser autossuficiente. Né? Aquele sujeito que pensa que pode resolver tudo sozinho. É muito engraçado, a gente que trabalha com pastoreio, né, pastor Evandro? Os caras só vêm pedir ajuda depois que está tudo destruído. O cidadão arrebenta a vida dele de um jeito, estraga da vida dele de um jeito, que quando não tem mais conserto, aí é a hora dele vir pedir ajuda. Aí quando ele vem pedir ajuda, cara, agora já não tem mais conserto, você já destruiu. Mas o orgulho impediu ele de pedir ajuda antes. Porque quando ele achava que ainda dava para resolver o problema, ele não pedia ajuda. Só quando ele viu que já não tem mais chance, aí ele vai pedir, mas aí já não tem mais chance. Pastor, será que você não pode orar para fazer um milagre? Cara, você passou 50 anos destruindo a tua vida. Você quer que Deus reconstrua ela em 5 minutos? Através de uma oração? Você está me entendendo, querido? O homem com nobreza de caráter, com hombridade, ele sabe pedir ajuda. Aleluia. A questão é que nós somos formados na nossa sociedade. A sociedade nos forma para adquirir esta autossuficiência. O problema é que esta autossuficiência pode provocar o orgulho. Somente o orgulhoso não reconhece que precisa de ajuda. E é aí que Deus trata. E é aí que Deus trata. Porque com o orgulhoso, Deus coloca ele numa condição que ele vai ter que pedir ajuda. Justamente para quebrar aquele orgulho. Porque o orgulho e Deus são duas coisas que não combinam. Aleluia. Não há como o homem ser orgulhoso e ter o Espírito Santo. São duas coisas que não andam junto. Porque o Espírito Santo nos leva ao quebrantamento. Nos leva à mansidão, a um caráter manso. Eu vou dar um exemplo, né? O exemplo de Moisés. Moisés foi aquele cara que matou um egípcio, né? Porque ele era varão, viril, aos 40 anos de idade. Quis fazer justiça com as próprias mãos, matou um egípcio. Porém, lá em Números 12, né, diz que Moisés se tornou o homem mais manso que havia na face da terra. Aleluia. O que aconteceu com Moisés? Ele teve uma experiência no Horebe. Ele viu a descida do Espírito Santo. Ele foi um homem cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Não importa como você se encontra ou como você veio para Jesus. A boa notícia é que nesse processo o Espírito Santo está te moldando, te modelando para ser uma pessoa segundo o caráter de Cristo, que é manso e humilde de coração. Glória a Deus. Aleluia. Para um caráter humilde. Eu gosto muito desse texto aqui, deixa eu citar, Salmo 18, 25. A Bíblia diz assim, para com o benigno, o benigno te mostra. Com o íntegro, Deus também é íntegro. Com o puro, Deus se mostra puro. Mas com aquele que é perverso, Deus é inflexível. Uau, o que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer isso? Com a pessoa que é dura de coração, Deus pega pesado. Porque Deus quer amolecer. Aleluia. Eu gosto muito do ministério da pastora Cida. A pastora Cida tem um ministério bom de confronto. Sabe aqueles casca grossa? É esses que Deus usa para ela para pegar. Aleluia. Porque quando o cara é quebrantado, Deus não precisa revelar nada. O cara vai ali e se quebranta, né, pastora Cida? Chega ali, se arrepende, confessa o pecado, Deus perdoa. Mas quando o cara ali, né, não quer dar o braço a torcer, aí Deus revela até a ponta, né, da carteira, Deus revela. Porque para com o inflexível, né, para com o que é duro,
Deus se mostra inflexível. Você pode dizer amém, glória a Jesus. Então, amado, nesse negócio, vou te dizer assim, ó, nesse ringue de Deus mudar o teu caráter, nessa luta de você contra Jeová, joga a toalha na lona e bate 3 vezes. Quanto mais rápido você bater, mais Deus dá misericórdia. Está entendendo, querido? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, eu citei um dito que é muito interessante. Você sabia que até Jesus precisou de ajuda para cumprir o seu propósito? Jesus é o nosso modelo de hombridade. Mas quando ele estava levando a nossa cruz, ele não precisava daquilo. Ele era puro, imaculado, Cordeiro de Deus. Então aquela cruz que ele levou não era dele, aquela cruz que levou era nossa. E naquela hora, ele precisou da ajuda de um Simão chamado Cirineu, para cooperar no processo, suportar aquele fardo. Sabe, amados, existem fardos que Deus coloca sobre nós para que nós aprendamos a compartilhar. E ali nós encontramos a graça de Deus, a benevolência, a generosidade de Deus através de pessoas. Posso ouvir um amém? Ninguém se encontra tão bem na vida que não possa dizer que não precisa de ajuda alguma. E ninguém está tão mal a ponto de não poder ajudar outro. Glória a Deus. Você deve estar no meio de um desses 2 processos aqui. Então você pode ajudar. Ajuda as pessoas. O homem de hombridade, o homem com caráter, digno, nobre, ele é generoso. O que eu disse? Generoso. O que é generoso, Tem generosidade. Generosidade é aquela qualidade de ter gênero, de ser generoso. Hoje se fala muito sobre ideologia de gênero. Eles não sabem o que eles estão falando bobagem. O homem de Deus é generoso. Ele mostra que ele tem hombridade quando ajuda uma pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Agora, eu vou citar aqui um outro fator também, porque isso acontece muito no meio evangélico. Até então, nós podíamos falar que existe no mundo e existe dentro da igreja, mas aqui eu vou falar de um contexto interno, um contexto dentro da igreja. Muitas pessoas, eles têm caricatura de espiritualização. Há uma diferença, querido, entre uma pessoa que é espiritualizante e uma pessoa que é espiritual. Nós estamos falando sobre o homem espiritual. O homem espiritual é diferente do homem que é espiritualizante. Pastor, o que quer dizer isso? O espiritual é alguém que realmente é em Deus. Ele vale quanto pesa. Aleluia. O espiritualizante, ele tem só aparência. Eu gosto muito daquela citação de quando Jesus chega na figueira, e segundo Pedro, ele amaldiçoou a figueira. Porque ele olha para a figueira estava cheia de folha, e ele vai, não encontrando fruto, ele diz assim, jamais nasça fruto de ti. E você fica pensando assim, mas pastor, por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Pobrezinha da figueira, O que ela tinha de errado? Pois eu vou dizer o que ela tinha de errado. Quando estava lá no Rio Grande do Sul, nós fomos comprar a nossa casa, E a gente vai comprar casa e tal, conseguimos lá o benefício da Caixa Econômica, vamos lá, um financiamento, e procura casa, e não achava a tal da casa, Eu achei assim, em poucos dias a gente arranja a nossa casa. O irmão estava levando quase 6 meses, a gente não achava a tal da casa. E é aí, onde eu quero chegar. A Débora passava na frente da rua, que hoje é a nossa casa lá, na Corte Real, e via lá, olha, essa aqui, Marcos, aqui bem que dá para ser a nossa casa. Aí eu olhava pela aparência, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar um negócio desse aqui. Nem dia nada, nem vou olhar para essa casa, aí está fora do nosso alcance. Não, mas vamos dar uma olhada, Não, está fora do nosso alcance, vamos procurar outra coisa. Aí um dia, ela vai lá na imobiliária, entra em contato, liga, e aí eu descubro que essa imobiliária era de um amigo do meu pai, seu Camilo. Não, conheço não. Então tá, vamos lá. Pelo menos agora, já que eu conheço, eu vou fazer, às vezes, de conversar com um amigo do meu pai. Eu não vou fazer a desfeita de não ir no lugar. Aí tá, nós pegamos a chave, vamos olhar na casa. A Débora vai abrir a porta, começa a olhar por dentro, eu vou olhar para o lado de fora, nem entro na casa. Eu estou olhando para ver as estruturas e tal, Estou andando pelo pátio.
Quando eu chego na parte dos fundos da casa, eu encontro uma figueira, onde eu quero chegar. A figueira estava cheia de frutos. E era tão interessante porque, e depois eu descobri que foi o vizinho do lado, ele era tão caprichoso com os frutos da figueira que ele envelopava, né, ele enrolava todo o figo com papel, celofane, para que os bichos não viessem comer o figo que estava maduro. Eu li aquilo, achei tão bonito aquele negócio, que os figos tudo envelopadinho, assim, com um pacotinho, né? Para não ser comido pelos bichos. Aí, olhando para aquilo ali, eu senti assim, essa é a minha casa, porque a figueira está frutífera. Aleluia. Aí eu disse assim, eu nem olhei para dentro da casa. Débora, essa aqui já é a nossa casa. Aí você nem olhou, não precisa, Deus já falou. A figueira está com fruto. É o sinal de Deus. Então eu comprei a casa pela árvore, aleluia. Mas aonde eu quero chegar com o tal do fruto da figueira? É que quando Jesus chegou naquela árvore, aquela árvore tinha muita folha. E aí, quando você tem uma figueira em casa, você descobre que aonde há folha, tem que haver frutos. Amém? Se a figueira tem folhas, a natureza indica que debaixo destas folhas, as folhas servem para o quê? Cobrir o fruto com a sombra. E não queimar o fruto. Essa é a natureza. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira, viu cheio de folhas, o que ele pressupôs? Essa figueira, essa árvore tem fruto. Ele foi encontrar lá embaixo, ele descobriu que não tinha o quê? Fruto. Era uma árvore que apenas ostentava a frutificação, mas não tinha de fato. E agora, a hombridade é isso. Hombridade não é o quanto nós aparentamos alguma coisa. Hombridade é o quanto nós temos de fato de fruto. Ser um homem espiritual não é o quanto ele aparenta manifestações em Deus, mas o quanto ele tem o caráter do Espírito Santo. Por que eu digo isso, amado? Porque muitas pessoas vão para a área mística do dom, a área do sobrenatural, porque querem mostrar alguma coisa que não tem. Até eu citei hoje pela manhã, eu tinha lá na igreja, no Rio Grande do Sul, um irmão que sempre falava em línguas estranhas, né? A gente começava o culto, estava lá, falando em línguas estranhas toda hora, né? E falava bem alto na hora da palavra, né? Para mostrar para todo mundo que ele falava em línguas estranhas. Aí, numa hora dessa, um dos pastores nossos descobriu que ele já estava há mais de 2 anos tendo um caso extraconjugal. Toda aquela fantasia, toda aquela manifestação para esconder uma falha do caráter. E aí, pasmem, nós no meio pentecostal temos que dizer isso. As pessoas às vezes buscam os dons do Espírito Santo para tentar compensar uma debilidade do caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão. O fato da pessoa ser usada em Deus não dá para ele uma carta de imunidade para ele cometer qualquer tipo de pecado. Isso é o espiritualizante. E aqui nós, como meio pentecostal, nós temos que advertir e ensinar os irmãos a respeito disso. Aleluia! As pessoas buscam uma coisa para compensar a outra. Não. O que Deus quer? O que Deus quer de fato é que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do dom do Espírito Santo, mas também tenhamos o caráter de Cristo. Não só aparentamos ter as folhas, ser frondosos, mas ter também o fruto do Espírito Santo, aleluia. Você tem o fruto do Espírito Santo? Porque ter dons é fácil, irmão. Vai no monte lá, você recebe os dons. Mas o fruto do Espírito Santo é uma vida em santidade. Eu não estou dizendo um em detrimento do outro. Você deve ter os dois. Você não deve ter só um no lugar do outro. Você tem que ter os dois. Tem que ter o fruto e tem que ter os dons. Você precisa das duas coisas. Aleluia. Porque quando você falar em línguas estranhas, você terá autoridade, propriedade, porque você tem vida no altar. Quando você falar assim diz o Senhor, você tem que ter propriedade, autoridade, porque você tem vida no altar e o Pai vai honrar a tua palavra. Eu gosto muito daquele texto que fala sobre Elias, né? E veio assim a palavra, né? Segundo a palavra de Elias. Conforme Deus tinha falado, Deus honrou a palavra de Elias. Existem momentos que Deus nos dá autoridade profética, que você pode dizer assim diz o Senhor, e é a palavra do Senhor. E Deus honra.
E tem momentos que Deus dá autoridade para o profeta, para dizer, assim vai acontecer. Mas é porque ele tem autoridade, ele tem propriedade em Deus, ele tem crédito com Jeová. E aí Deus vai honrar. Você está me entendendo, amado? Glória a Deus. Mas quem é que tem esse tipo de crédito? Quem tem a vida em altar na presença de Deus. Não é só folha, não. Tem fruto, e fruto bom, fruto autêntico. Glória a Jesus. Aleluia. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que esse é o mandamento do Senhor que vos escrevo. Paulo já falava sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Outra característica que nós vemos no meio da humanidade, no meio do lado vinculado ao lado do homem, né? Um indivíduo que só aceita as coisas intelectuais. A pessoa que lê muito, a pessoa que estuda bastante, que filosofa sobre muitas coisas. Então ele tem a mente cheia do conhecimento secular. E é bom, não é ruim não. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus nos dá o privilégio de estudar muitas coisas. Porém, estas coisas não podem ter primazia para com as coisas de Deus. A sabedoria de Deus é em primeiro lugar. A sabedoria humana, ela tem que ser julgada pela sabedoria de Deus, e não o oposto. Aleluia! Glória a Deus, porque nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo que julga todas as coisas. Então, segundo a mente de Deus, se alguém vem me ensinar uma coisa, se está de acordo com a palavra, amém. Se não está de acordo com a palavra, eu fico com a palavra de Deus. Porque o conhecimento de Deus é maior. O temor a Deus é o início do saber. Aleluia! Glória a Deus! Que tremendo isso, queridos. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Mas o que é o milagre? Milagre é alguma coisa que a gente não pode explicar cientificamente. Aleluia! Não tem razão. Então, intelectualmente, a mente não alcança. A racionalidade, ela pode ir até um certo ponto, mas chega no ponto do sobrenatural, que ela tem que reconhecer o poder da fé. E o homem de Deus entende muito bem estas coisas, amém? Porque a mente natural não pode entender as coisas porque elas se discernem espiritualmente. Então, que nesta noite você venha ter sabedoria do alto, você venha ter a mente de Cristo, a revelação do Espírito Santo, porque um homem espiritual é um homem que tem a mente do Espírito Santo, ele tem um entendimento que procede de Deus, aleluia, ele tem discernimento de espírito. Sabe que o discernimento de espírito, além de um dom espiritual, é algo muito importante para a sua vida, porque você precisa de discernimento de Deus. As coisas têm que bater com aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Ela tem que produzir paz. Porque quando vem alguém propor alguma coisa para você, e começa a falar de coisas mirabolantes, começa a falar de coisas muito esquisitas, né? Muito extraordinária demais, mas se aquilo não bate com o espírito, fica com aquilo que está no teu espírito. Se aquilo não te trouxe paz, não faça. Aleluia. Porque o que nós aprendemos deste mundo tem que ser julgado pela palavra de Deus. E tem que trazer paz ao nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Que fantástico, amado. Agora, vamos passar para a parte boa, né? O que é ser um cristão espiritual? Eu falei tudo que não é ter o que é um cristão que não é espiritual. Agora eu vou falar do que se trata um cristão espiritual. Abra comigo lá, Gálatas 6, de 1 a 2. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Observe como Paulo narra, descreve uma pessoa espiritual. Irmãos, a Bíblia diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais. Então Paulo está falando que tem crente espiritual sim na igreja, como tem crente natural, também tem o crente espiritual, glória a Deus por isso. E como é que deve ser o comportamento de um homem de Deus, de um homem espiritual, de uma pessoa com postura certa, com hombridade? Corrigiu com o espírito de brandura.
O homem espiritual, ele não é motivado pelos seus ímpetos. Um homem espiritual é alguém que tem o fruto do Espírito chamado autocontrole, domínio próprio. Então ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele é dirigido por Deus. E aí ele tem esse espírito de brandura que é capaz de corrigir as pessoas, que é capaz de admoestar com mansidão, com o propósito de conduzir essa pessoa à fé, conduzir essa pessoa ao correto caminho de Deus. O homem espiritual é aquele que guarda-te para que também não seja tentado. Pastor, qual é a distância que eu tenho que ter do pecado? 1 metro, 2 metros, 5 metros? Eu vou dizer o mais longe possível. Porque com pecado não se brinca. Aleluia. Você sabe as suas fraquezas. Você sabe as suas limitações. Qual foi o grande problema de Sansão? Sansão era nazireu. O que é um nazireu? Uma pessoa que não cortava cabelo, né? Uma pessoa que não bebia vinho e nem bebida forte. Ele tinha feito um voto com o Senhor. Sansão era um homem que tinha produzido um voto com Deus. E um desses votos é que ele não podia beber bebida fermentada, o vinho, a cerveja, o álcool. Ele se absteve destas coisas. Porém, a palavra de Deus diz que Sansão gostava de passear debaixo dos vinhedos de Tímina. Tímina é o nome da cidade lá em Israel. Gostava de passear debaixo das parreiras. Agora eu digo assim, o que um homem que não pode comer vinho nem comer uva, beber vinho nem comer uva, estava passeando debaixo da figueira, da videira? O que ele ia encontrar lá, se ele não pode? Amém? Um homem de hombridade, ele sabe que tem lugar que não agrada a Deus. Se ele tem problema com bebida, o que ele vai fazer no meio de um bar lá na roda dos amigos no happy hour? Amém? Se ele sabe que tem uma tribulação com relação ao sexo, o que ele vai fazer andando no meio das bancas de revista cheio de mulher pelada? É verdade. Qual é a distância que você tem que ter do pecado? A maior possível. Eu gosto muito da citação de José, porque eu citei o caso lá da Potifar, né? O que fez José? José não ficou machão. Eu vou mostrar que eu posso ficar lá, né? Me enrolando lá com a esposa do Potifar, ficando de ondinha, de conversinha furada com ela, conversinha fiada, mandando o WhatsApp tique-tique para ela, dando corda para o Satanás. Não. O que a Bíblia diz? José, fugiu, longe disso. O homem de Deus é longe dessas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca entrei num site pornográfico, nem tenho vontade, estou longe disso, estou fora. Faz parte de outro mundo que não é o meu. E nem tenho vontade de saber. Porque eu tenho um compromisso com Jesus. E eu descobri que o meu caminho, a minha distância é a mais longe possível destas coisas. Aleluia. Irmão, eu nem sei como é que é as conversas fiadas lá fora, daquela rodinha de escarnecedor. Eu nem sei mais como é que é o papo. Né? A cada geração tem um papinho furado. Né? Eu nem sei mais como é que funciona isso. Né? Porque desde os 16 anos eu estou convertido e não quero saber desses negócios. Estou longe. Se me falar de artista de novela, não sei. Se me falar de cantor do mundo, também não sei. Se me falar de nome de novela, não sei. Estou longe. Não faz parte da minha vida. Eu decidi encerrar essas coisas e manter o mais longe possível. Porque eu descobri uma coisa, irmão, como cristão, a nossa mente tem capacidade de aprender alguma coisinha. Não é tudo, não. Pouca coisa. E se eu descobrir que eu não tenho a capacidade para aprender tudo, então eu vou escolher o que eu quero aprender. Amém? Então eu prefiro decorar um versículo da Bíblia do que decorar o nome de um jogador de futebol. Amém? Porque tem crente aí que sabe todos os jogadores do seu time, todos os jogadores, a lista e o número da lista dos jogadores do time adversário. Sabe quando um competiu no ano de 2019, em que time ele está hoje em 2020 e quais são as propensões para ele entrar no time de 2022, mas não sabe nenhum versículo da Bíblia. É você que escolhe o que vai entrar dentro da sua cabeça. O homem de Deus sabe escolher coisas boas para colocar aqui dentro. Aleluia. Não quer dizer que você não possa torcer. Você tem lá seu time, né? Pobre do nosso Flamengo, né, pastor Evandro? Aleluia. Parabéns para os palmeirenses. Glória a Deus. Não quer dizer que você não possa torcer, mas, irmão, entre isso e Jesus, eu prefiro ficar com Jesus. Está entendendo?
Não quer dizer que você não goste de esporte, não possa ver lá uma Fórmula 1, você não possa lá assistir um programa de esporte, não é isso, você pode. Mas isso não constitui a sua vida. Eu não vou ficar doente porque o Flamengo perdeu. Eu não vou deixar de dormir porque o meu time não ganhou a Libertadores. Ele não paga minhas contas. Aleluia. O meu coração está no Senhor. Um homem de valor, né? Ele tem um coração em Jesus e essas coisas não afetam mais. Ele até sabe, perdeu, ganhou, perdeu, amém, glória a Jesus, né? Está indo para a segunda divisão, não sei. Ele até sabe dessas coisas, mas não mexe mais com ele, porque ele tem Jesus. São as coisas do reino. Então, qual é a distância que você tem que ter a respeito do pecado? A maior possível. Aleluia? A maior possível, para que não seja tentado. Leve a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra o que eu falei? O homem que busca a superioridade, ele leva só a sua própria carga, porque ele está pensando só em si mesmo. Um homem de valor, um homem com hombridade, ele leva a carga dos outros porque ele está pensando no bem comum. Glória a Jesus. Quando eu sei que o homem é um homem de valor, quando ele traz uma coisa para casa, sei lá, uma sobremesa, uma bolacha, né, não um biscoito, aleluia, tirando o onda do pastor Evandro aqui, né, ele reparte para cada um da família. Se sobrar, ele come. Aleluia. Não é aquele que traz o saquinho de bolacha, come tudo e esconde a embalagem para a esposa não ver. É ou não é? A esposa vai abrir a lata do lixo e encontra aquela caixinha de bombom lá, todas, né? O cara comeu tudo, não deu para ninguém. Um homem de valor sabe repartir as coisas que ele tem, porque ele quer promover o bem comum. Aleluia. Ele se alegra com o sucesso do filho. Pior coisa que tem é um pai tentando competir com o filho, quem é melhor em alguma coisa. Você só pode competir com seu filho no videogame, meu irmão. Fora isso, show de bola. Você tem que se alegrar com o sucesso do teu filho. O sucesso do teu filho tem que ser maior do que o teu, porque você entendeu que você gerou e da parte de Deus você tem que construir um mundo melhor. Então espera que o teu filho tenha uma vida melhor que a sua. Aleluia, glória a Deus. Mas tem pai que está competindo com o filho. Tem pai que quando entra no futebol, quando ele pega o filho assim, ele dá aquele tranco no rapaz, ele vai aparecer lá do outro lado do campo, lá, para mostrar que ele é o homem ainda. Não, meu irmão, não faça isso. Aleluia. Porque você é um homem de valor. Você é um homem espiritual. Aos olhos do Pai, de Deus, ser espiritual, ter hombridade, significa ser semelhante a Jesus. Digo para o teu irmão assim: Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. Aleluia. É o que eu disse lá, Efésios 4:13, né? Até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Jesus é a minha referência. Ser um homem espiritual é ser um homem semelhante a Cristo. Ser um homem espiritual é seguir o exemplo de Cristo. Jesus é nossa referência em nossos relacionamentos. Jesus é o nosso modelo de hombridade, de espiritualidade em todas as coisas. Jesus é o padrão de Deus para todo homem. Eu vou repetir, Jesus é o padrão de Deus para todo homem. Ele veio a este mundo como modelo. Eu procuro ser igual, dia após dia, cada dia mais. Jesus é lindo. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e nos identificar com Ele. Aí eu gosto muito desse texto, olha só, vamos lá. 1 de Pedro 2, 21 a 23. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para que eu fui chamado? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Jesus nos deixou o exemplo para seguirdes os seus passos. E aí o 22 diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum saiu de sua boca.
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Deixa eu dizer uma coisa que é espiritual. Quando você sofre um agravo, quando você sofre uma ofensa, você tem dois caminhos a adotar, ou um ou outro. Ou você sofre o agravo, a ofensa, e vai buscar a sua própria justiça, vai tirar a satisfação própria. Agora, se você lutar pela tua justiça, Deus vai assistir de camarote, Deus vai ficar só olhando, porque é você que assumiu o caso. Ou você faz como Jesus, você entrega para Deus. Mas quando você entrega para Deus, você escolhe esta opção de entregar para Deus e não lutar a sua própria causa, aí você vai ver como Deus opera a teu favor. Não é todo mundo que toma essa posição, só quem tem fé. Quem não tem fé, ele acaba optando pela decisão de lutar por conta própria. Mas quem tem fé, entrega para Deus. Quando você entrega para Deus, Deus faz com justiça, porque a justiça do Senhor não falha. Eu vou repetir, a justiça do Senhor não falha. Tem ocasiões que você vai orar. Deus, o que eu vou fazer com isso? E Deus diz para você assim, entrega na minha mão. E você entrega e descansa. Porque lá na frente virá o galardão. Lá na frente virá o resultado. Então um homem espiritual é um homem que sabe escolher as batalhas. Um homem que sabe escolher as suas guerras, entrar nos conflitos, sabe entregar também na mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Observe que Jesus veio ao mundo, mas ele não enfatizou o aspecto de ser filho de Deus, mas ele veio como filho do homem. Porque se Jesus viesse como filho de Deus, a gente podia dizer assim, mas ele fez esse milagre porque ele é Deus. Mas ele agiu assim porque ele é Deus. Não, nós sabemos que ele é Deus. Filipenses 2 fala que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Ele veio, mas ele tão somente agiu neste mundo como um filho do homem cheio do Espírito de Deus. É diferente. Porque se ele fizesse um milagre como Deus, ele não poderia se sacrificar como homem. Então, desde que ele veio ao mundo até o momento em que ele ressuscitou, ele agiu como filho do homem. Porém, um filho do homem cheio do Espírito Santo. Porque se assim como ele foi cheio do Espírito Santo, nós também podemos ser como ele. E assim ele nos serviu como exemplo. Você está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Ele não negligenciou o aspecto humano. Pelo contrário, né? Ele não teve vergonha de manifestar o lado humano. Assim também devemos nós amadurecer as nossas emoções e termos a hombridade e a humildade para solicitar ajuda quando precisamos. Uau! Glória a Deus. Agora, como eu devo fazer? Se eu quero andar como um homem de valor, quero ser um homem espiritual. A resposta é simples. Você tem que fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? É simples. Ser espiritual é ser simples. Glória a Deus. Faça essa pergunta. Eu vou lá no meu trabalho amanhã. Agora eu tomei a decisão de ser um homem espiritual no meu trabalho. O que eu devo fazer? A resposta é simples. Seja o que Jesus gostaria que você fosse. Faça aquilo que Jesus faria em teu lugar. Simples. Eu devo me reportar ao meu patrão, eu devo falar certas coisas para ele. Como é que eu vou falar? Fale aquilo que Jesus falaria. Eu devo conversar com meus colegas. O que eu vou falar com eles? Só fale aquilo que Jesus falaria. Não saia da tua boca coisa que Jesus teria vergonha de falar. Amém? Não saia da tua boca algo que o Espírito Santo tem vergonha. Irmão, você é templo do Espírito Santo. Uau! Uma coisa que eu aprendi. Você, como templo do Espírito Santo, você tem que criar um ambiente ao qual o Espírito Santo se sinta bem. Você, como templo do Espírito Santo, tem que criar um ambiente dentro de você, um ambiente espiritual, do qual o Espírito Santo se sinta confortável. Amém? Que ele sinta prazer em estar contigo. Agora, se você assiste coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo se retira.
Se você faz coisa que desagrada a Deus dentro do trabalho, o Espírito Santo não está contigo lá dentro. Ele se retira. Se você começa a ter um tipo de conversação torpe, o Espírito Santo não se agrada. Como é que da mesma boca pode sair palavrão e pode sair assim, diz o Senhor? Não combina. Teu lábio tem que ser santo. Tua boca tem que ser santa. Teu pensamento tem que ser puro. Glória a Jesus, porque ele tem que ser um espaço aonde o Espírito Santo se sinta confortável em habitar. Aleluia. E aí esse é o exemplo. E aí você se torna um homem espiritual. E uma das características que agrada a presença do Espírito Santo dentro de nós é um homem que possui amor. O que eu disse? Amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como eu sei que eu sou um cristão amadurecido? Eu tenho a capacidade para amar. Aleluia. Porque o amor de Deus se manifesta e transvasa, transpassa o meu coração em amor. Eu tenho capacidade de amar. Amar as pessoas. Amar a obra de Deus. Amar as coisas do reino de Deus. Amar a palavra. Amar a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. É tão lindo, amados. E a Bíblia fala a respeito das características. Você sabia que o amor é a força motriz que gira toda a engrenagem do fruto do Espírito Santo? Por isso que quando você abre lá, Gálatas 5:22, diz assim, mas o fruto do Espírito é, aí tem 2 pontinhos, glória a Deus, e a primeira palavra que surge é o quê? Amor. E por que amor é a primeira evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo? Porque o amor, ele traz de carona todo o resto. Se você anda em amor, todos os outros frutos do Espírito Santo você ganha de cortesia. O amor traz consigo a alegria, o amor traz consigo a paz, o amor traz consigo a paciência, o amor gera a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O amor promove estas coisas. E nós estamos aqui nesta noite para falar do amor de Deus. Quer ver um exemplo? Lá, o amor é paciente. Paciência ou longanimidade não é um fruto do Espírito. O amor é benigno. Benignidade não é um fruto do Espírito. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se soberbece. Né? A prautes, a longanimidade, a benignidade, a bondade não é um fruto do Espírito. O amor não se conduz inconvenientemente. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, ao você ler 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, do versículo 4 a 7, você vê ali contidos os frutos do Espírito nessa citação. Porque o amor é a força motriz para todas as coisas. Então, amados, uma coisa que você tem que pedir: Senhor, batiza-me com amor. Nós já vimos falar dos batismos, né? A Bíblia fala lá em Hebreus sobre a doutrina do batismo, as doutrinas dos batismos, né? Sabemos do batismo nas águas, sabemos do batismo com fogo, sabemos sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo de poder. Mas existe um outro tipo de batismo, chamado batismo de amor. Senhor, batiza-me com o batismo de amor. O que é o batismo com amor, pastor? É uma das experiências que teve Charles Finney, um dos propagadores da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ele diz assim que quando a pessoa começa a pedir mais do amor de Deus, pedindo mais da presença do amor de Deus, ele é inundado com tanto amor de Deus, mas com tanto amor de Deus, que ele diz: Jesus, se você colocar uma gotinha mais de amor, eu vou explodir. Você precisa dessa experiência para ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque onde está o amor de Deus é amor, diz a palavra. Aonde está o amor de Deus, aleluia, ali o Espírito Santo se sente confortável para estar. E ali você é um templo do Espírito Santo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Como eu posso andar em hombridade? Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu consolador, é o teu paracletos, aquele que anda ao teu lado, teu companheiro.
Jesus falou em João 16,14, ele me glorificará. Fala a respeito do Consolador, do Espírito Santo, porque ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se nesta noite você foi tocado em alguns pontos aqui que nós falamos, se o Espírito Santo te trouxe identificação em alguns aspectos para que você melhore a sua vida, o que você tem que fazer agora? Pedir ajuda para o Espírito Santo. Jesus, olha, eu descobri o que eu preciso fazer. Tem coisas aqui que é, glória a Deus, vai ser fácil. Tem coisas que até já faço, mas tem coisas que eu acho que vai ser difícil para mim alcançar. Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero ser reflexo de Jesus. Eu quero brilhar a glória de Deus. Eu quero manifestar o amor de Jesus para esta sociedade. Eu quero mostrar para a sociedade que é possível ser um homem espiritual. É possível ser um homem com hombridade, um homem de valor. Você está me entendendo? Quem é que vai te capacitar? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te fortalecer para esse processo? O Espírito Santo, o amado Espírito Santo. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Esse é o nosso comprometimento diante de Deus. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser um cristão melhor do que fui ontem. Amanhã eu quero ser um cristão melhor do que eu fui hoje. Semana que vem eu quero ser mais maduro ainda mais a estatura de Cristo. Eu quero crescer mais na graça. Aleluia. Sabe, amados, uma coisa que eu tenho... Vou fechar aqui minha Bíblia aqui já. Glória a Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido na vida cristã. Quanto mais a gente cresce na fé, quanto mais a gente adquire a vivência em Deus, a maturidade espiritual, quanto mais a gente tem comunhão com o Espírito Santo, mais e mais nós vamos ficando parecido com Jesus. Quando a gente é mais novo na fé, o mundo, ele convida bastante. O mundo está sempre convidando, sempre chamando, sempre propondo alguma coisa, sempre oferecendo uma bandeja, sempre oferecendo um convite. Mas a gente é novo na fé. E por ser novo na fé, a hora a gente está com a pé no mundo e um pé na igreja. A hora a gente está cocheando entre dois caminhos, né? Elias chegou no Monte Carmelo e disse para o povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ora você está na igreja, ora você está no mundo, porque você ainda é muito influenciável. Eu sei de cristãos que quando aceitam Jesus, vivem uma vida lá no mundão, uma vida pervertida, aí aceita Jesus, logo ele morre. Mas Deus, agora que ele aceitou Jesus, por que ele morreu? Não fez essa pergunta? Tem gente que aceita Jesus no leito da morte. E por que ele aceita no leito da morte? Porque Deus sabe que se mantiver na terra, o mundo vai falar mais alto. Ele vai ser susceptível para as coisas do mundo. Tem gente que é influenciado pelas coisas do mundo. Então quando a gente é novo convertido, às vezes a gente fica lá, né? Um dia a gente vem na igreja, outro dia, né, vai para o mundão, outro dia volta para a igreja de novo. Tem gente que é assim. Mas na medida em que você vai tendo experiência com Deus, na medida que você vai orando, vai lendo a Bíblia, vai se dedicando, vai tendo comunhão com o Espírito Santo, você vai aprendendo do Espírito Santo, Deus vai te convidando. A cada dia que passa, você vai se distanciando das coisas dessa vida. Das coisas, quando eu falo dessa vida, né, não é deste mundo, das coisas mundanas, das coisas pecaminosas. Você vai se distanciando, vai se alienando destas coisas, porque você quer Jesus. Aleluia. Aí vai chegando num tempo, né, um tempo de maturidade, que aquilo já não te chama mais atenção. Tipo assim, vou dar um exemplo, né? O cara era do mundão, gostava de beber cerveja, né? Tinha aquela barriga grande, de tanta barriga inchada da cerveja.
sonhava em tomar cerveja. Aí ele aceita Jesus. Aí, né, ele está lá na igreja, no dia seguinte, convida ele para uma churrascada, uma cervejada com os amigos, ele vai lá. Aí depois ele volta arrependido, meu Deus, o que eu fiz? Eu bebi. Eu me deixei contaminar com a rodinha dos escarnecedores. Porque nunca é só um copo, meu irmão. O que eu disse? Nunca é só um copo. Depois do primeiro copo vem o segundo. Depois do segundo vem o terceiro. Aí depois vem aquela conversinha profana. Vem aquela piadinha picante. Aí você não quer ficar para trás, você larga uma piadinha também. Só que daí no dia seguinte você se arrepende. Você diz, Jesus, misericórdia, eu não quero isso. Aí você já sabe, né, que chega no final de semana, os caras vão te convidar. Não, vou ficar na igreja. Aleluia. Só que chega um tempo em Deus que você vai adquirindo a tua experiência com Deus. Você olha para uma garrafa de cerveja, aquilo já não faz mais diferença. Aquilo não te toca mais, porque você já não é mais desse mundo. Você já não é mais tão cativado, tão convidado, tão seduzido por estas coisas. Você já alcançou vitória em Deus. Eu venho aqui nesta noite dizer que você tem alcançado vitória em Deus, que o mundo já não te toca mais. Mas quanto mais você cresce no Senhor, mais Deus gera convicção do Espírito. Convicção do Espírito. Você está tão convicto em Deus que o mundo já não te toca, porque você está com Jesus. Você fala de Jesus, você gosta de Jesus, você, né? Essa é a tua conversa. Aleluia. Aí você adquire esta resiliência espiritual, você é fortalecido em Deus, e o mundo já não te afeta mais. Aí você pode dizer, eu sou um cristão à estatura, em rumo à plenitude de Cristo. Sou um exemplo. Aleluia. E nós temos que falar de bons exemplos. Eu citei aqui alguns exemplos equivocados, mas eu quero citar um bom exemplo. O pastor Evandro é um bom exemplo de um homem de Deus, de um homem espiritual. Conheço ele há 20 anos, 23, 24 anos. Nunca ouvi falar um palavrão. Nunca ouvi sequer insinuar uma conversinha desagradável, mundana. Aleluia. Então, se você quer um exemplo, você tem um exemplo aqui nessa igreja para se espelhar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Homens espirituais. Não quer dizer que é um homem que tem resposta para todas as coisas, mas é um homem que sabe encontrar o caminho da resposta é buscar em Jesus. Vai chegar um momento que talvez ele vai dizer assim, olha, não sei, mas eu sei de uma coisa, vamos orar para Jesus nos revelar. Jesus vai mostrar o caminho. Então, amado, ande com pessoas que são bons exemplos na tua vida. Aleluia. Peça ajuda para o Espírito Santo. É você que escolhe o tipo de amizade. Vai chegar o final de semana que vem, vai ter aquela turminha da festa para ligar para você, mas ao mesmo tempo tem a turminha da igreja. Quem é que você escolhe ficar? Havia uma luta entre dois animais, dois lobos, né? Dois cachorros, né? Um cachorro selvagem e um cachorro domesticado. E você diz, quem é que governa? Quem é que vai mandar? Aquele que eu alimento mais. Te alimenta da verdade, meu irmão. Te alimenta de Jesus. E os desejos da carne não vão falar mais alto. Você pode dizer amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga assim, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu decidi ser um homem espiritual. Eu decidi ser uma pessoa espiritual, um homem ou uma mulher de verdade. Eu decidi andar em hombridade no Espírito. Eu decidi ser um cristão autêntico. De tudo que tinha que escolher, eu escolhi Jesus. E eu vou ficar com Ele. Eu vou seguir com Ele pelo resto da minha vida, porque eu sei que esse é o caminho de Deus. E não tem caminho melhor. Não tem caminho melhor. Há um caminho que Deus colocou para você. E esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai eterno, obrigado pelos amados irmãos que
estão aqui conosco, que estiveram conosco aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que têm nos assistido também aqui pelas redes sociais. Senhor, que Tu continues a falar em seus corações, para que dia após dia Jesus reine mais alto, para que dia após dia eles sejam mais santos, eles busquem mais e mais de Deus, eles tenham mais e mais fome de Deus, eles tenham mais e mais experiências com Deus, eles sejam cada vez mais um exemplo de homem espiritual, de um homem na fé. Que assim seja sobre a tua vida. Desta maneira eu te abençoo em nome de Jesus. Pastor Evandro, vem cá, queridão. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.